Mas eu vou tentar ser breve, porque eu acho que o mais importante também é a conversa, o bate-papo e tal, beleza? Mas, para começar, eu queria me apresentar, né? O meu nome é Chay. Só tenho certeza que eu sou muito duas coisas, que é novaerense, muito mesmo, amo a minha cidade, amo morar lá, sou muito satisfeito. E a outra é cientista do Estado. Eu sou um egresso apaixonado pelo curso mesmo, militante do curso, sou apaixonado. E dentro dessas duas coisas, cheguei egresso em Nova Era para trabalhar. E aí, percebi que quando eu era bem mais novo, assim, adolescente e tal, no churrasco, minha família toda é comerciante, no comércio, se falava muito de política, coisa da política mesmo, nacional. Rapidinho, estava falando aqui de pagode, do nada falou de política, voltou para o assunto, futebol, mas falava, era uma coisa na pauta. E parecia que durante um tempo para cá desapareceu, especialmente do lado nosso, que eu considero o lado progressista. Até hoje eu não tenho uma opinião formada do que aconteceu nesse fenômeno. Alguma coisa me leva a pensar, voltando ao dia de hoje, que parte de nós, inclusive, eu talvez delegou para os mandatos constituídos o desafio de fazer a política na base, de trocar ideia. Então eu vi que isso aí estava sendo um buraco muito grande. A política, conversar de política com o pessoal. Como disse a minha amiga a Clara aqui do Mimídias, uma tese que você escreve, um texto no Facebook, chega em 90 pessoas, no máximo, né? Se você faz ali um vídeo sem assistir, para mim já era um grande avanço em termos de alcance, você já conseguiu alcançar 10 pessoas a mais, que é difícil você conversar com 10 pessoas ao mesmo tempo, ainda mais aí em Nova Era, que é uma cidade pequenininha. Então, estava vendo que existia essa necessidade, essa demanda, mas, ao contrário dos três aqui, eu tinha zero aptidão e intimidade com essas ferramentas tecnológicas. O WhatsApp foi um dos últimos, talvez. Eu já estava aqui em Ciências do Estado, mas enfim. É claro que eu uso necessário para trabalhar, etc. Mas eu realmente tenho um pouco de... não tenho muita intimidade com essas plataformas. Então, isso é um desafio muito grande para mim e foi um desafio enxergar, então, aonde estava a possibilidade de eu conseguir sanar aquela demanda que a gente encontrava de fato na sociedade, que estava estampado no meu celular, que era em tudo. E eu tinha essa visão, olhar para tudo, isso é tudo, isso é assim. Eu tinha esse preconceito durante muito tempo e era ali que estava disseminando um churume da pseudo-filosofia. Ali é uma coisa inacreditável o número de acesso que eu comecei a ver, tanta coisa imbecil ter aquele número de acesso. E na verdade eu comecei a pensar também que eu estava sendo um pouco inocente às vezes, até de superestimar o YouTube por um lado e subestimar por outro. Na verdade também é uma ferramenta que acaba sendo elitista, como quase tudo que a gente tem, acaba sendo também muito limitado na questão da diversidade e reproduz uma série de vícios. Porém, é uma revolução em termos de comunicação, apesar dessas limitações. Então, apesar de ter identificado aquele processo, ainda não tinha tido a iniciativa, não tinha estadólogo, então o estadólogo só nasceu, não foi por minha causa, foi por causa dos dois que estão aqui hoje, que é o Pedro, que está tirando foto, e o Paulo. Os dois são um coletivo variável. O Paulo é novaerense, mas os dois residem em João Monlevade, que é uma cidade próxima, uma cidade boa. Então, os dois, muito mais antenados em todas essas questões, sempre Paulo, meu amigo de infância, ele também, meu amigo há muito tempo, sempre me sugeriu muita coisa bacana para assistir. Entre elas, me sugeriu o Mimimídias. Então, para mim, também, eu deixei para falar aqui, não falei com você antes, mas a grande honra, eu já conheci o Júlio e a Cíntia a primeira vez. Eu te vejo para mim uma grande honra, porque além de ser uma inspiração, uma das pessoas que me alertou para esse universo, e que, além de tudo, em consideração de um fenômeno, né, nacional, eu considero, então, parabéns. E, além de tudo, eu vim aqui para ouvir seu testemunho de desafios, mas saí também com quase um curso do seu vídeo digital, aprendi demais. Eu queria agradecer a oportunidade, o aprendizado que eu tive com a fala do Júlio, muito bacana, que a gente, e esse momento aqui foi muito importante, então, a indicação do Paulo, voltando ao raciocínio, para a gente fazer essa identificação do Paulo. E no primeiro dia, e aí Paulo, Tchai, vamos fazer e tal, e aquela coisa toda. E aí também tinha aquela questão seguinte, quando eu era aluno em Ciências do Estado, eu guardava os textos que eu mais gostava, dentro de uma caixa. Eu nunca soube exatamente como usar aquela caixa. Eu não tinha nenhuma pretensão de utilizá-la. Falei, se eu vou guardar essa caixa, eu tenho que estudar. Não era exatamente isso. Mas eu, quando eu disse, nossa, esse cara não falou isso não, cara. Eu falei esse texto. Tirava um dia lá. As famosas caixonas azul que tem lá em casa. Então, um certo dia o Paulo, mas o Pedro falou, Thiago, a gente podia fazer
canal, tem conteúdo e tal, e você vai lá e fala, mas quem faz o pesado são os dois. A única coisa que aparece lá no canal mesmo é o meu rosto, mas a maioria das pautas a gente vai ter um processo criativo, que é heterodoxo, mas muito eficiente. Funciona bastante, né, Paulo? E aí a gente consegue ali, discutir a pauta, mas o básico que a gente tenta fazer, para que fazer o canal, né? A pergunta era essa. Então, a gente tem um processo criativo, minimamente, existe uma pauta, que normalmente são os textos, ciências do Estado que eu guardei, quando não, algum resumo de prova, que foi o caso de desobediência civil, que aí estava muito massa, assim, já estava estouro, não ficou de mexer no roteiro. Falei, valeu tanto a pena, tá vendo? Passei lá, ainda ficou o roteiro pronto. Então, muitas vezes, realmente, já tem ali algum roteiro mais detalhado. E qual que é o nosso objetivo? É apenas tentar falar o que está naquele papel ali, que seria o papel da prova ou do texto, de uma maneira que o meu colega lá de Nova Era vai conseguir entender o que eu estou falando. Só que o desafio maior é isso, a linguagem do humor e ser leve. É muito difícil fazer isso ao mesmo tempo que você está tentando falar fácil, gravando na frente da câmera, quando você nunca fez. Mas mesmo sabendo das dificuldades, Deus me falando, eu falei assim, estimei. Não tinha sentado na frente da câmera ainda. Aí falei, não, vamos tentar fazer, já falo, o que nós vamos gravar? Então, experimento, já vai quebrando a receita. Já vamos fazer o que você tem mais a vontade de falar. O que é Estado? O que eu acho que é Estado. Não tem uma definição totalmente correta, mas vou falar aberto aqui, o que é o Estado. Gravamos o que é o Estado. Aí o pessoal até comentou, esse aí gesticula com força, tem a saúde para gesticular. E aí foi massa, que foi um outro momento muito importante para a gente, que a gente mandou, dá feedback pra gente e tal. E a famosa que nos respondeu foi a Clara também, falando, vocês estão querendo, tá achando difícil? Meu conselho é fazer mais, faça de novo. Foi muito bom. E respondeu a gente, deu o feedback, e aí a gente fizemos o segundo vídeo, fizemos o terceiro vídeo, então no vídeo 27. Antes demorava 1h30 pra gente gravar, coitado, o editor fica doido. Mas no final das contas agora a gente consegue gravar de maneira mais rápida. E a grande dificuldade é que não existe agenda. E os dois trabalham inteiramente grátis. Não existe R$1 vinculado a nada disso, ninguém ganha nada com isso. E o que a gente tenta mesmo é ocupar esse espaço de maneira para fazer um certo debate. Então, até que a gente, é claro que a gente fica doido com mais inscritos, todo mundo, por favor, se inscreva, compartilha e tal. Mas isso é muito importante. Mas o objetivo, assim, agora falando não enquanto canal estadual, mais shy, eu fico com muita consciência tranquila. Quando a gente termina o vídeo, eu falo, pelo menos eu não morri sem falar que dá desobediência civil, por exemplo. Então, mesmo se a pessoa não for ver, se for um ou outro, está lá, está disponível, o acesso está lá. Então, a gente tenta facilitar essa linguagem de instrumentos que a gente acha importantes, sem entrar em debate eleitoral, que é uma coisa complexa. Então, a maior dificuldade que eu tenho até hoje é tentar falar de um jeito claro, coisas complexas. E a gente sempre fica discutindo isso. Será que é possível mesmo? Será que o mundo é complexo demais? E toda vez que você vai tentar falar de um jeito mais fácil, você está cometendo alguma grosseria do ponto de vista teórico? Eu sou tentado falar que sim. Porém, no nosso canal, no nosso propósito, no nosso objetivo, se for para a gente pecar, a gente vai pecar um pouquinho ali na parte teórica, talvez, da referência, assim, foi errado, mas não, isso aí, na verdade, foi tal. Isso aí, talvez, a gente não vai ter essa... eu falo assim, daqui a pouco começa os comentários, não, na verdade, não, mas a gente tem um rigor, a gente analisa as pautas, mas o que eu estou querendo dizer de uma maneira bem grosseira é isso, ilustrar que a gente tenta primar pelo diálogo fácil. Eu não sei se a gente está conseguindo, mas essa a nossa preocupação toda vez que a gente grava. E que esse debate seja mais ampliado, basicamente com pautas de ciências do Estado. E a dificuldade da agenda aqui, para concluir, as dificuldades desse processo todo. A agenda é uma dificuldade. Trabalham muito, como muitos brasileiros, a maioria ganhando pouco. E aí a correria é plena, todo mundo aqui está correndo atrás do seu. Então, para gravar, às vezes, 2 dias antes do almoço e tal. Então, a gente tem um cronograma apertado e isso cobra no algoritmo do YouTube, né? A gente percebeu agora, a gente não tinha conseguido, não estava conseguindo postar assim, com aquela frequência cravada. E aí a gente percebeu nos últimos vídeos, a gente fez uma gordurinha, literalmente, né? A gente fez uma gordurinha, deu uma engordadinha, e aí a gente toda vez vai soltando os vídeos agora aos pouquinhos, e aí está dando uma visibilidade, uma inscrição bem maior do que anteriormente, né, Paulo? Então essas coisas, esses detalhes que você falou, isso é um aprendizado muito grande para a gente está aprendendo na prática
A gente tem uma qualificação técnica muito boa com o Pedro, que é formado na área, o Paulo também, que ajuda nas pautas, etc. Enfim, minha gratidão mesmo do canal, essa questão dos dois, por isso que a gente veio lá de João Levade para cá hoje, chegamos cedinho, pegando essa 381, mas queria muito mesmo deixar registrada essa gratidão. Sobre as nossas pautas, são realmente a maioria, a gente tenta elaborar de ciências do Estado, de assuntos relacionados, que vai dar um instrumento para a pessoa raciocinar. E é muito difícil quando você faz isso sem comentar alguma coisa pessoal. A gente está ouvindo muita audiência, você consegue vincular aquele debate. Se você está falando a narrativa toda, você consegue vincular uma pessoa com aquele caso de intriga, é um negócio bom. Citou uma intriga e tal. Então você não ser comentarista de desgraça, não ser banho de Nutella e tentar fazer é realmente uma tarefa muito complexa. E que, para variar no mundo, pensando de uma maneira capitalista, é um investimento ingrato, se a gente for assim analisar. Por outro lado, se a intenção inicial é o tema da palestra de hoje, e por isso eu parabenizo todos os organizadores, inclusive o Cássio, por estar fazendo esse evento, é o da gente conseguir quebrar um pouquinho a barreira da universidade e a gente falar para esse público que está lá carente de informação. Então, muitas vezes, o maior orgulho que eu tenho hoje é um amigo nosso de Bela Vista de Minas. Quando eu conheci ele gosta muito de política, um cara mais novo e tal. Quando eu conheci ele, falei com ele que eu ia trabalhar e fazer uma coisa no Brasil. Você vai no gabinete do Kim? Aí a gente estava conversando com ele. Eu até vou em gabinetes, mas um pouquinho mais pro outro lado e tal. Brinquei com ele assim. Mas enfim, era um cara que gosta muito de política, estava antenado, gosta muito de computador, o que tinha chegado para ele. Agora já é um cara que caminha conosco, já tem mais um tempo, então agora a gente já troca ideia, já tem um outro tipo de visão. E que esse tipo de coisa está mudando. Numa narrativa, uma pessoa que você consegue tocar e tal, e abrir aquela percepção, ou abrir um debate, é isso. E para finalizar, é isso, queria convidar todos vocês para entrar no canal, para comentar também, ajudar a gente a construir o canal, dar sugestão, dica, muito vídeo de comentário que o pessoal sugeriu, a gente tenta gravar. O Roju, um grande parceiro do canal, a gente já gravou junto algumas vezes, hoje mesmo a gente aproveitou que chegou mais cedo, já gravamos dois, né? Então, a gente está, assim, a gente já conversou de fazer parceria, tem que executar agora, né? Decidir fazer essa parceria para nós. Também, não. Você foi uma grande honra, né? Me deixaram de fora. Eu queria me guardar na humildade. Mas nesse momento aqui é muito importante por isso. Aquele feedback que você dá lá atrás gera um resultado muito importante. E essas coisas são muito importantes para você não pensar em... Quando pensar, você lembrar da gente também. Então eu vou terminar aqui no tom de agradecimento por abrir esse espaço para esse tipo de debate e colocar, né, na cara a tapa que apesar de todas as dificuldades, que é um grande desafio ainda olhar para a câmera e tudo mais, eu tenho aqui presentes 3 amigos que para mim também são inspirações no YouTube. Muito obrigado, Centro Acadêmico, valeu. Eu acho assim, a mudança de caminho, né? Por exemplo, eu ter parado com o meu canal quase antes dele começar direito. Pelo curso, eu acho que foi bom para eu mudar muito a minha perspectiva de visão. Isso que o Thiago falou do curso de Ciências do Estado, eu acho que a gente tem acesso a informações, a gente nem sempre valoriza tanto, como que a gente está numa bolha mesmo de acesso, principalmente aqui na faculdade, a gente tem professores que são assim, expoentes na área deles, na UFMG como um todo, né? A gente tem contato com pessoas que têm assim, um conhecimento agregado enorme. E que eu tenho certeza que quando eu voltar com os vídeos pro meu canal, vai ser uma pegada muito diferente do que eu tinha antes. Não pretendo mudar de foco assim, do assunto, mas ampliar o que aquele assunto pode ser. Porque antes eu tinha uma visão muito presa na veterinária, uma questão mais assim, na biologia, e hoje eu vejo como que isso dialoga com a questão das ciências sociais, né? Então, assim, eu acho que dá pra gente mudar as perspectivas, a partir do que a gente aprende e também do que a gente retorna. Porque, principalmente, tipo, as questões, assim, da eleição do ano passado, né, esse desenvolvimento que teve, né, nas discussões, eu vi como as pessoas não têm noção do SUS, da importância dele, e eu vi pessoas que compartilham a mesma necessidade que eu de ter acesso aos medicamentos grátis, advogando, inclusive, contra o SUS, falando que tinha que acabar, que a gente tinha que seguir o modelo americano. E aí eu pensando, querido, não ia durar um mês.
Sei lá, dos Estados Unidos, tem que pagar 14 mil por mês no medicamento. Então, assim, são coisas que parecem muito básicas, parecem óbvias, quando você vai ver na prática as pessoas caem num discurso, assim, sem pensar propriamente no que aquilo vai significar na prática da vida delas. Então, uma coisa que eu acho que todo mundo aqui talvez vai concordar é que tá na internet, e aí eu vou falar, já que não tem nenhum professor aqui, talvez eles me assistam depois, é muito mais difícil que tá na sala de aula, tá? Que ali você está se expondo para 60 pessoas. Agora, você se expor para um mundo aberto, você não sabe quem está te vendo, quem vai vir de volta, meu Deusinho do céu, entendeu? É meio complicado. Então, assim, eu entendo as pessoas terem resistência e às vezes eu pessoalmente acho que esse preconceito ele se esconde atrás de um medo também, que a pessoa não tem coragem de quebrar aquela barreira, e eu vou te dar assim, um grande abraço, porque essas pessoas que criticam, muitas vezes elas criticam porque elas próprias não têm coragem de fazer isso que a gente está fazendo, que requer uma força, um centro, sabe? Até assim de caráter mesmo, para você assinar embaixo daquilo que você está falando. Porque as pessoas vão poder ver, vão poder deturpar, porque isso acontece, mas mesmo assim você está lá, fazendo o que você acredita e colocando sua fichinha na expansão do conhecimento e na divulgação do conhecimento, que é uma coisa que, assim, gente, precisa de ter peito para fazer, é complicado. Então, assim, eu acho que essas mudanças, essas tentações, né, que às vezes você ficar parado é muito mais cômodo, você ficar ali escrevendo, você sabe que vai atingir, às vezes, pessoas que pensam muito parecido com você. As próprias mesas aqui, eu vejo como Cassi tem organizado mesas mais plurais, assim, é coragem você montar uma mesa com pessoas que pensam diferente. Não é todo mundo que assina embaixo, não é todo mundo que apoia. Na segunda-feira mesmo a gente montou essa mesa, que tinha Bela Gonçalves da Gabinetona, Gabriel Azevedo, que é ele próprio ali, né, com o tom que ele dá para as coisas. E assim, foi um risco que a gente encarou e colocou, porque eu queria ver mesmo o que ia sair dali. Porque eu, pelo menos, eu não gosto de questões monotônicas, entendeu? Você pegar uma mesa que todo mundo pensa igual, um vai dar tapinha nas costas do outro, você vai sair dali achando que vai resolver o mundo, e aí quando você encara a realidade, não é nada daquilo. Então, assim, meu orgulho, sabe, de fazer parte, assim, de uma construção, de uma forma diferente de pensar a comunicação para a universidade. Eu acho que a questão sobre os olhares feios, olhares falsos, mas o motivo pelo qual eu exponho isso, eu tenho exposto agora nesse final do semestre, e assim, eu poderia ter segurado e não falar disso porque a coisa acabando, e aí eu estou terminando esse meu doutorado, eu não vou ter mais que lidar com tanta gente assim, mas por que eu faço questão de expor e eu vou expor mais de novo? Porque eu acho que é importante, para quem está nessa, saber que vai chegar, entendeu? Tipo assim, se vocês não estão sendo olhados tortos ainda, é porque ainda não começou, mas é porque vai chegar. E eu acho importante falar, sabe? Então, apesar de você vai ser julgado sim. E eu digo isso não é só porque, tipo, não, eu fui julgado, então eu acho que todo mundo vai ser, porque, afinal de contas, não é possível que eu sou o problema. Não é por isso. É porque, assim, quando eu comecei a falar sobre isso, assim, disso, eu faço parte de um grupo, né, de divulgadores acadêmicos. E a gente, obviamente, tem um grupo no WhatsApp, a gente troca ideia e tudo mais. E todas essas pessoas que estão super acostumadas a ver no YouTube, cada um enfrenta os seus preconceitos dentro da instituição que faz parte. Eu estou ali sofrendo meu preconceito na pós-graduação em literatura, mas a galera que está fazendo astronomia em João Pessoa também sente lá, entendeu? E assim, e é isso que rola. Se você vai ser divulgador, você vai olhar a cara feia. Tipo assim, eu tô vivendo isso, tá sendo ruim pra minha saúde mental, tá sendo foda, entendeu? Tá sendo um semestre chato. Mas eu vou falar disso, porque é importante que vocês pensem, não, beleza, mas a Clara, uma vez que eu conversei com ela falou que ela também passou por isso, entendeu? Tipo, não sou eu que tô fazendo nada de errado, não sou eu que tô querendo aparecer, é porque esse processo instiga esse tipo de construção da academia. E é importante que todo mundo saiba disso. Com certeza. E eu acho que também é bom você saber que você tá num potencial enorme, que as outras pessoas, às vezes, elas não estão acompanhando a mudança dos paradigmas de comunicação, mas eles estão aí. E uma coisa que eu acho importante a gente aprender, até como cientista do Estado, é que quando a realidade está dada, não adianta a gente querer fingir que ela não existe, porque ela está esperando a gente na esquina. Então, você vindo de um processo de construção eleitoral que teve ano passado, muito pautado nas redes sociais, ver como que foi uma renovação enorme, pelo menos em termos de pessoas, né, não necessariamente de ideias, mas do nosso Congresso, muito com essa força das mídias sociais, gente,
Eu não entendo pessoas tão inteligentes serem tão contrárias a enxergar o óbvio, que a revolução digital está aí. E se a gente não começa a se pensar assim, de outras formas, de se colocar, a gente fica para trás. E é o que está acontecendo. Na hora de você defender a universidade, para quem participou das manifestações e tudo, fica muito claro que às vezes você está lá, com um tanto de gente andando, e a pessoa que está do lado de fora, está no ponto de ônibus, às vezes não entende o que é aquilo que você está fazendo. E qual que é o impacto que a universidade tem na vida prática dela. Como tomar um FMG, sei lá, o ENG, impacta a vida dos cidadãos de Minas Gerais, sabe? Como que os estudos, eles são muito focados no nosso país aqui, que não adianta a gente ficar esperando vir de fora da iniciativa privada, que muitas coisas às vezes não dão lucro e a gente precisa imediato. Como foi uma questão que bombou, viralizou, da microencefalia sendo associada com o... Ai, fugiu o nome da Zika, obrigada. Que saiu de uma universidade federal, sabe? Um estudo que salvou vidas, assim. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a se pensar em como, inclusive, fazer com que as pessoas saibam que a universidade também é delas. Que eu acho que é um outro medo que a universidade tem. É de ter esse espaço, assim, muito exclusivo, invadido pelas pessoas. Reivindicado, né? Reivindicado. Falando um pouco sobre o que você comentou, dessa questão de mudança de percurso, né? Quando eu estava fazendo a opinião dessa, eu estava naquele formato de começar a conversar com as pessoas. No começo eu tinha muito uma ideia de parcialidade. Então, assim, como eu estava lidando com opiniões contraditórias, controversas, uma indo bater a outra, embora não era entrevista que as pessoas faziam juntas, elas faziam as entrevistas separadas. Então, assim, eu preciso dar uma postura de imparcialidade para não tender para um lado ou para o outro. Mas acabou que na prática, o que foi acontecendo? Como eu estava fechado também em círculos, eu tinha mais acesso a determinados tipos de pessoas que me indicavam alguns tipos de pessoas e acabou que automaticamente foi tendendo para um lado. No processo, por exemplo, de estar tendo contato, teve uma vez que eu entrevistei um cara que era publicitário para falar sobre comunismo. A gente estava conversando sobre isso lá, que é sobre o opinião dele e tal. E eu estava falando, quando eu estava apresentando o projeto, eu falei, porque o projeto, um dos alunos do projeto tem imparcialidade. E eu falei assim, opa, calma aí que na comunicação a gente não pode falar que a gente é imparcial, porque ele sempre é um lado. E quando eu tive essa conversa com ele, a partir daquele momento, a minha visão de estar fazendo abordagem dentro do meu canal mudou. E não só por isso, assim, como eu estava falando, que na medida que eu estava fechado em alguns círculos, e geralmente as pessoas tendiam para um lado e eu fui caminhando por esse lado, eu acabei tendo mais facilidade com os movimentos sociais, com pessoas de partidos de esquerda. Então, tipo assim, eu fui entendendo como que o canal foi se moldando no próprio processo de construção do canal. E aí tem um momento que, quando eu comecei a ter mais pessoas que eu percebi que estava muito puxado para fazer sozinho, aí eu fui pegando algumas pessoas assim, vim ajudar, vamos lá fazer juntos. Aí a gente foi fazer, por exemplo, teve o quadro de opinião dessa, que era o Proseando, que era uma Xavier, que trabalhava com fotografia e tal. E a gente fazia alguns vídeos, a gente começou em ocupação de escola, a gente foi na Avenida Franco da Nova, que era uma ocupação secundarista, e a gente queria saber como que era a realidade da galera lá. E a galera estava com muito medo, porque geralmente o que vinha era de pessoas que iam atacar as ocupações. Eu falei assim, a gente está do lado de vocês, a gente já defende, mas a gente quer que vocês contem a experiência de vocês para a gente passar para fora, para as pessoas de fora verem o que está acontecendo aqui. Foi uma experiência muito interessante e eu fui tendo esse contato mais coletivo. Com o passar do tempo, a gente foi agregando mais pessoas e a gente percebeu, o nosso projeto ele tem um viés. O canal ele tem um viés de esquerda, por exemplo. A gente assumiu isso, a gente foi colocando isso e foi sendo essa mudança de percurso na trajetória. E aí, depois que eu encerrei a opinião dessa, o BM Genética, eu já estava com muito mais acúmulos na militância, já tinha votado, estava militando partidariamente, tinha passado os processos de construção política, a própria experiência das banquinhas pela democracia, do vira-voto, mexeram muito comigo, tanto que eu percebi, nossa, a intensidade de violência política e de ódio nas pessoas é muito grande. A gente precisa resgatar o diálogo. O diálogo, em momentos de ódio, é um ato revolucionário também. Então, tanto que parte do fundamentado é diálogo, precisamente que a gente percebeu. Como é que a gente volta a comunicar com a base, não apenas apontando o dedo na cara, cancelando a pessoa e falar, você não pode pensar assim, você é fascista, reacionário, não sei o quê. Vamos dialogar, vamos ver que a realidade das pessoas é complexa, é contraditória, e vamos pegar os pontos em comum que a gente tem no diálogo para a gente conseguir pensar em síntese, para a gente consiga avançar em debates públicos de interesse comum. E foi isso que foi direcionado a gente. E só para encerrar aqui, comentando um pouco do que vocês falaram,
sobre essa questão dos olhares tortos, do reducionismo que a academia faz no YouTube. Tem muito esse desafio mesmo, né? O YouTube ele compartimenta muito o conteúdo. Você vai trazer um tema que é complexo, você não pode simplesmente simplificar. Então, acho que, por exemplo, no Geleste, um dos maiores desafios que eu vejo com outros companheiros também, que eu tenho contato, que a galera tenta fazer o conteúdo mesmo um pouco compartimentado, sintetizando os pontos principais, mas sempre falando, gente, o portal fala sobre isso, vamos ler, vamos pegar o livro, vamos acessar, vamos dar assim, relevância, valor ao conteúdo que ele está para além do tudo, porque não fecha tudo, o conteúdo está muito além, ele é muito mais complexo, ele é muito mais além disso. Então, tem esse reducionismo na academia. Inclusive, eu estou dentro da militância, tem o preconceito da esquerda ortodoxa com o Chai tem uma noção disso também, com relação ao que é as mídias sociais. O pessoal acha que faz parte, né, nesse quesito. A sociedade, principalmente no campo da esquerda, sempre foi voltada no panfleto, no jornalzinho e na porta de fábrica, e isso existe, isso ainda atrai as pessoas. Eu mesmo, a sede do pessoal fica na Praça da Estação, quando a gente se reúne lá, a sede fica aberta, a gente está conversando, às vezes a gente passa algumas reuniões, e passa uma pessoa, ela vê um jornalzinho ali, ela pega, e às vezes essa pessoa que não vai ter talvez interesse de visualizar, por exemplo, aquele tipo de conteúdo de comunicação atinge ela. Mas o problema que está nesse campo é que as pessoas reduzem um pouco isso e acham que só esse tipo de comunicação que vale a pena, que é o tipo de comunicação que alcança as pessoas. E a gente vive numa sociedade globalizada e numa sociedade conectada. Então as pessoas elas estão tendo acesso à comunicação de diferentes instrumentos. Então não dá para você dizer que o YouTube é irrelevante, não dá para você dizer que o podcast é irrelevante. As pessoas elas têm acesso diferente, têm inclusive conexão diferente com esses mecanismos de informação. Então é um problema, inclusive, de uma intelectualidade de esquerda acadêmica que está muito fechada, primeiro em debates acadêmicos, de plenárias, de estar dentro dos partidos, de estar dentro de reuniões muito fechadas, achando que estão fazendo a revolução, não estão, e muito desvalorizando e subestimando que são outros processos também mais desafiadores, como foi dito aqui. A gente está sendo exposto, a gente não sabe quem está assistindo do outro lado, mas a gente precisa fazer essa comunicação. Ela está esfregando na nossa cara que a gente precisa adotar esses instrumentos também. Então é um desafio que está presente em vários campos. Assim. Eu também vejo um pouco disso, que às vezes a pessoa fala, não, você está no meio da militância política, aí você está fazendo um canal no YouTube, não deve ser uma coisa muito boa, assim, né? Mas acho que é uma coisa que a gente tem que lidar com esse preconceito e desmistificar o que são essas ideias preconcebidas e retrógradas também, dessa galera mais ortodoxa, de que não dá para investir em outras ferramentas de comunicação. Acho que a gente se atualizar um pouco do tempo que a gente está vivendo, entender que os processos são múltiplos e a gente pode se apropriar de tudo para fazer ideia, para fazer divulgação científica. Acho que a gente tem que se apropriar cada vez mais disso, para que o outro lado, o lado anticientífico, o lado terraplano, não se depare com isso, aproprie para si e consiga passar a sua mensagem com mais didática, com mais pedagogia, de uma certa forma, atingindo as pessoas. Então, acho que é uma lição que a gente tira e é um desafio todo dia para a gente. Mas isso é uma tocherada, é um projeto político, ser difícil dizer inacessível. Não só as leis, não só a linguagem do direito, que ela é inacessível, porque é muito mais fácil. Pensa, a gente está jogando um jogo aqui de cartas. E aí a minha ideia é roubar aqui, fazer da forma como eu quiser, para o meu próprio interesse. Não é muito mais fácil eu roubar do jeito que eu quiser, se não tiver ninguém olhando, se as pessoas não estiverem entendendo o jogo que eu estou jogando. Então, assim, é um projeto político muito claro, com intenções muito claras de permanecer as estruturas. Então, para as estruturas permanecerem como elas são, a população não pode estar inserida na prática judiciária. Ninguém pode entender o que o direito está lidando, o que está discutindo. Então, assim, é um projeto político. E a mesma coisa vale para todas as áreas do conhecimento. O elitismo do conhecimento da academia, ele é um projeto político. E é por isso que incomoda pegar e falar, eu vou pegar essa, eu vou pegar Derrida e vou fazer todo mundo entender discutir Derrida. Porque tá. Porque é difícil, tem coisas que são ditas de forma difícil porque elas precisam ser ditas. Mas muito daquilo, se ele for introduzido de uma forma mais simples, você consegue chegar lá. Não é porque existe toda essa ideia de que são pessoas especiais, né? Nós aqui somos tão especiais, nós somos talentosos, a gente tem dom, que são ideias especialistas, que são, além de extremamente bregas, né? Eu não consigo acreditar que elas não têm nenhum pé na realidade, entendeu? Então, assim, quando a gente desafia essa questão, a gente está desafiando um projeto político. E eu sinto que é também muito por isso que incomoda mesmo. E
Economia, então, nem se fala, né? Eu acho que se a gente soubesse de economia, não tinha pedra sobre pedra. Porque não tinha roubado. Eles fazem a Não, então, das questões, por exemplo, bilionário, será que todas as pessoas que existem no mundo hoje entendessem a diferença entre milhão e bilhão? A gente ainda deixar, tipo, os bilionários iam continuar vivos semana que vem? Tipo, se hoje todo mundo entendesse o tanto que 1 bilhão é mais do que 1 milhão, se a estrutura continuaria em pé, eu duvido. Eu sinceramente duvido, porque o choque é muito grande. Então, precisa ser difícil entender, precisa ser inacessível. 1 bilhão de salários mínimos. Esse tipo de coisa. E aí é isso, eu acho que a internet, que é uma revolução em termos de informação, deixou a idiotice mais cara, por outro lado. Porque como você tem um conteúdo muito grande, a idiotice não diria, ignorância, melhor termo. A ignorância, de um modo geral. Então, uma pessoa que opta por ignorar algum tipo de fato, aí só não quer saber disso. A pessoa ignora aquela realidade. Antes tinha um preço. Hoje, com todo mundo podendo ter acesso àquilo, é uma outra situação. Agora, o obscurantismo, misturado com o isolamento das universidades, misturado com a internet, aí gera uma bomba atômica dessa aí, né? Igual você citou esse nome, essa coisa. Mas eu concordo com você, o ensaio é um gênero textual muito bom para discutir todas as questões das humanidades. É uma forma de elaboração teórica muito interessante também, porque ele dialoga muito com o método científico. O ensaio é o nosso próprio método científico de humanidades, é o nosso teste de uma ideia, de uma tese, que faz de uma forma a provar e a testar aquela linha de raciocínio, tipo, é o nosso jeitinho de método científico. Então, assim, o ensaio precisa ser mais praticado, precisa ser mais conhecido. E um dos motivos pelo qual eu quis falar de vídeo ensaio, não era exatamente essa ideia, mas eu pensei, eu acho que aquele curso, ele vai ter gente que vai poder pegar essa sementinha do vídeo ensaio e do ensaio e fazer coisas bonitas com ela, porque eu sinto que realmente tem tudo a ver. É muito bom ouvir vocês atualmente, porque quando eu estudava ciência do Estado, eu não queria formar, eu queria amar, eu queria ficar ciência. As coisas mudam, né, também, atrasar e tal, ficasse, então, nossa, eu ficava louco. Mas então, aí, depois que eu formei também, por outro lado, vou ser sincero com todo respeito aos três que estão na academia, não fiz pós-graduação na academia e tal, mestrado e doutorado, né? Mas, não estou com saudade nenhuma. Muito glamour, o atentado ao glamour acadêmico é quase que um crime capital dentro da universidade, apesar de eu ter amigos, admirar, gostar de mim, etc. Até amigos que são. Mas é isso, e o que eu vejo, só para concluir, que era esse raciocínio tipo que eu vi diante dos meus olhos. Quando a gente estudava ciência do Estado, a gente tinha, do curso inteiro, é bom ter diversidade, é óbvio, mas do curso inteiro a gente tinha 2 pessoas que se declaravam, mas não, nós somos de direita, e uma delas ainda falou assim, eu sou tetucano, vai com bico vermelho e tal. Existia um discurso. Enfim, só que a questão é que tinha um ou dois, ele falou assim, intervenção militar e tal. E qual que era o nosso crime? Olha para a pessoa, esse cara é doido. Professor, vamos lá, o que é? Você está falando de justiça e transição? E aí a gente ou ignorava, ou ficava puto e não dava ouvido pro cara. E aí que vem, para concluir, acho que a importância dos canais do YouTube, mesmo quando chega em poucas pessoas, só de chegar em alguém, porque você consegue trocar ideia. O difícil é você acertar a linguagem, para você conseguir entrar na mente da pessoa com certa empatia, leveza, humor e tal. Mas trocar ideia com essas pessoas é fundamental. E o isolamento da faculdade, que é o lugar de se pensar para a sociedade, é uma coisa terrível. Ainda mais da universidade pública, que quem paga tudo isso aqui é o povo brasileiro, né? Que tem que ter o retorno para eles. A gente não paga a faculdade pública para o professor ficar devagando à toa de marcar. Você acha incrível, né? Da mesma maneira, eu acho incrível professores que nós temos também, que são professores atuantes. Eu conheço muito bem o Davi, foi fundamental para o curso existir até hoje, sou grande fã dele. Enfim, então tem vários professores atuantes também. Vou colocar todo mundo lá no mesmo barco, mas de maneira geral, eu acredito que a universidade, com o povo, pegou um certo ranço mesmo. A gente vê isso agora, o desespero que a gente está para retomar essa valorização, né? Não, gente, não vamos contingenciar, não, nós precisamos de mais e tal. Então agora é o outro lado, colocar a testa até pendurada no varal na rua para mostrar que está produzindo. Então aí é um outro debate, né? Eu acho que o YouTube é uma possibilidade de resolver. E uma parte dessa questão de compartilhar também tem a ver comigo, assim, pessoalmente, pelo fato de eu ter sido bolsista a minha vida inteira.
eu recebo bolsa desde a graduação. Entendeu? Assim, eu não sei lá quantos anos tem que eu recebo bolsa, entendeu? Então, assim, eu fico pensando porque, embora a CAPES, que é quem paga minha bolsa hoje, não cobre extensão, eu acho que é absurdo, entendeu? Tipo assim, quem recebe bolsa paga pelo governo deveria conversar com a sociedade, entendeu? Quem é que tá pagando essa minha bolsa? Tipo, eu não tenho intenções, pelo campo de estudo que eu faço, sou uma pesquisadora de literatura, de transformar a sociedade por meio da minha tese. Mas eu posso transformar a sociedade de outras formas. E eu sinto que eu devo, pelo menos, a tentativa a quem paga a minha bolsa, entendeu? Então, tem isso também, né? Nós estamos aqui, como é que nós estamos aqui? Como foi que eu tive a oportunidade de aprender as coisas que eu aprendi e de ler as coisas que a gente leu, né? Não foi dinheiro que está fazendo essa estrutura aqui, ele não caiu do céu, né? Tem gente que está trabalhando e pagando para essa estrutura. E então, eu sinto que existe essa responsabilidade na divulgação. Diversidade, né, a palavra, em todos os aspectos, tanto das ideias quanto no meio de comunicação. Então, no YouTube, eu estou no interior e rádio, tem muita penetração na rádio. Então, tem uma rádio lá que convida o estador, uma relação muito boa, a gente tem acesso, não dá visibilidade, mídia escrita, panfletinho, como o Ju falou, jornal. E o mais importante de tudo que é trocar ideia. Porque em 2013, como você disse, eu estava aqui estudando, esse cara que a gente ignorava lá da ditadura militar, aqui ninguém dava bola para ele. Quando ele chegava em casa, fazia uma selfie, postava isso, ele achava outro igual a ele, que estava lá no Ceará, fazendo a mesma coisa, e o movimento dos caras foi crescendo, e aí a gente foi deixando passar batido, né? Mas eu acho que é isso aí, a diversidade de informação, de tudo, né? O ambiente é bom quando é diverso, até metodologia, eu acho que a gente pode tentar usar isso aí para tentar fazer um parâmetro, né? Ambiente de comunicação.